Temos falado muito aqui no Rumo Certo sobre a importância do processamento de dados numa empresa, né? Um ativo forte nas empresas. Nós vamos avançar hoje. Vamos falar sobre a importância também e a gestão quando se trata de proteção desses dados. E aí está aqui comigo para esse assunto, para essa conversa, especialista no assunto, a Adriana Salucesti, que é diretora de tecnologia e operações na Tecnobank. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Obrigada pelo convite para falar sobre esse tema que hoje é tão atual, né, e tão importante para todos nós. Ótimo. Obrigado a você também por aceitar o nosso convite, por trocar conhecimento, compartilhar aqui com a gente também. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua expertise, Adriana, e do trabalho que você desenvolve hoje na Tecnobank. Ah, legal. Bom, eu sou formada em tecnologia desde os primórdios, né? A minha base toda é na área de tecnologia, então comecei como desenvolvedora, sou formada em sistemas da informação, tenho 3 MBAs, sendo um de segurança da informação, um gestão de TI e fiz finanças também, porque durante muito tempo eu atuei no mercado financeiro. Hoje na Tecnobank eu atuo como diretora de tecnologia e operações e também sou a DPO da empresa, hoje responsável por toda essa questão de privacidade, proteção e segurança das informações. Então, mas me fale um pouquinho mais sobre o que faz a Tecnobank, o que é a empresa exatamente? A Tecnobank ela é uma empresa de serviços, onde a gente dá todo o apoio tecnológico para o mercado financeiro, então a gente tem ali algumas soluções, o nosso core é o registro de contratos, então quando a gente faz um financiamento de veículos, esse registro junto ao Detran é feito pela Tecnobank, então isso traz também a importância, né, e a preocupação que a Tecnobank tem em cuidar dos dados, em ter toda essa proteção, e com certeza a tecnologia é um assunto prioritário dentro da Tecnobank. Pois é, tecnologia, né, de forma geral, está trazendo muitas facilidades também, muita eficiência em processo nas empresas. E quando a gente fala de dados, da importância que os dados que as empresas captam da gente enquanto consumidor, o quanto esse ativo é importante, quantas empresas devem observar para o valor que tem esse dado, hein, Adriana? Eu vou falar uma frase bem clichê, né? Que os dados são o novo petróleo. Todos nós já ouvimos em algum momento essa frase, mas eu acho que nada define ela melhor do que isso, né? Então, não é novidade para ninguém o quanto que os dados são importantes para as empresas, para criar uma experiência boa para o usuário, para trazer uma experiência, além da experiência de consumo, de sugerir ali novas oportunidades, criar produtos, enfim. Os dados hoje é o nosso dia a dia. Quando a gente acorda hoje, a primeira coisa que a gente faz é chamar a Alexa, olhar no celular como que está o tempo, né? Passando ali as nossas informações de geolocalização para que ele possa nos localizar. Todos os aplicativos que a gente tem hoje têm uma identificação, você usa a rede social, você está com os seus dados ali expostos. Então, hoje, os dados são, com certeza, os maiores ativos que a empresa pode ter. E aí é o que eu sempre falo, né? Com toda esses dados andando e com toda essa captura que tem de dados, muito importante cada vez mais a empresa ter a responsabilidade por esses dados, né? Por esses dados que eles capturam, e até mesmo porque se o usuário não tiver ciência disso, que nem todos, é óbvio, vai ter, que a empresa tenha essa consciência e além da consciência, nessa responsabilidade. Isso, para isso tem uma lei, inclusive, né? A Lei de Proteção de Dados, né? Inclusive, exatamente, eu ia falar isso, que a LGPD veio reforçar tudo isso, né? Agora, o que a gente caracteriza como dados hoje em dia? Tudo é dado? A intenção já é um dado? Não é um CPF só que se dá na boca do caixa, não, né, Adriana? São dados, a diferença são os dados sensíveis, né? Que é justamente o que a LGPD vem ali para proteger e para garantir que esses dados estejam ali guardados, que não sejam dispostos a todo mundo. O que são os dados sensíveis? São os dados que são capazes de te identificar ou de identificar alguma característica sua, sexo, etnia, enfim, até mesmo o próprio CPF é um dado sensível que ele é capaz de te identificar com ele. Então, e qual é a preocupação ou a observação que as empresas têm que ter hoje
com a utilização desses dados? Primeiro, depois a gente vai entrar para a questão da proteção deles, né? Mais o uso deles, o que de forma geral a Lei de Proteção de Dados prevê e como as empresas podem fazer a gestão dos dados. Bom, a LGPD prevê que esses dados só possam ser usados ou com o consentimento do seu usuário, ou que ela tenha uma base legal em cima disso. O que seria uma base legal? Seja o fim do serviço que eu estou prestando justifique aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Para eu fazer uma questão de proteção à fraude, é uma base legal que é plausível eu usar essa consulta de dados. Para conceder um crédito, é uma base legal. Fora isso, qualquer campanha de marketing ou oferecer algum produto, eu tenho que dar o consentimento. E mesmo ainda dentro das bases legais, eu preciso ver se os dados que eu estou coletando não necessitem de um consentimento também. E o mais importante, né? Quando eu dou esse consentimento ou quando o meu dado é utilizado, eu tenho, como cidadão, eu tenho direito a saber para que esse dado está sendo utilizado e também tenho direito ao esquecimento. O dia que eu não quiser mais que o meu dado seja utilizado pela empresa, a empresa tem que me dar essa liberdade, que é o atendimento aos titulares, de eu ter esse esquecimento, de eu saber onde estão sendo usados os meus dados, onde os meus dados foram coletados. A transparência é um dos preceitos ali da LGPD. Como é que se dá essa relação com o consumidor? Isso é assim, basicamente? Eu, enquanto tenho uma empresa, posso perguntar para o meu cliente, posso usar seu dado? Não. Existem sistemas já que favorecem essa relação? Como é que funciona? Existem vários sistemas que favorecem essa relação, né? É muito importante que todos os usuários, todos os detentores das informações, né, tenham consciência, leia ali aquele termo que em muitos aplicativos, em muitos serviços, eles dispõem ali para você, dentro daquele termo, e você aceite esse termo, que esse termo seja claro, que você entenda para que os seus dados vão ser utilizados, se ele vai ser simplesmente armazenado, se ele vai servir para algum tipo de processamento. As empresas têm que deixar claro qualquer intenção e qualquer ação que ela vai ter com seus dados. Esse termo de aceite tem que ser alguma coisa em que seja fácil visualizado, então eu não tenho que procurar dentro do sistema esse termo de aceite. Então, no momento que eu estou colocando os meus dados pessoais, eu já tenho que ter consciência de como ele vai ser utilizado. Então, isso também está dentro da LGPD. E a gente tem feito essa lição. Isso é um ponto importante também, né? Às vezes a gente quer baixar um joguinho, um aplicativo e acaba dando aquele famoso next, next, next. Não olha para que eu estou dando os meus dados. E às vezes eu disponibilizo informações muito mais do que o uso daquele aplicativo, né? Tem aplicativo de jogo que... Hoje eu quero dar minha geolocalização para esse jogo, eu só quero jogar um joguinho, né? Eu quero deixar os meus dados, eu quero trocar as minhas informações por esse serviço. Então, entender muito bem, por isso que é muito importante a gente sempre estar atento a esses termos para saber para que eu estou dando as minhas informações e onde elas podem ser utilizadas. E o dia que eu não quiser mais, a empresa tem que dar uma clareza dos direitos do titular e onde eu posso buscar essa empresa e pedir meu esquecimento ou esclarecimento das minhas informações. Facilitar esse processo, né? Mas a gente tem feito essa lição de casa direitinho, está caminhando para isso? Eu digo, enquanto empresa, as empresas têm já esse entendimento muito certo ou tem muito passivo jurídico aí, tem muito déficit, tem muita situação para se resolver ainda que chega aí para a justiça por conta disso? Qual é a situação, qual é o cenário que a gente tem? Com a LGPD, as empresas vieram se adequando, né? Isso é uma realidade, a gente consegue perceber bastante isso. Você deve ter percebido ali em muitas farmácias que a gente já tinha o seu cadastro, eles voltam hoje revalidando as informações. As sanções ainda não foram aplicadas, mas já estão com data prevista para aplicação, o que reforça ainda mais, né? Porque enquanto eu tenho a lei, eu sei como que tem que ser feita, mas já começaram toda a parte de auditoria e as vistorias sobre isso, mas se eu não tenho a sanção ainda aplicada, a tendência é ter um relaxamento maior, né? Então, as empresas que já foram notificadas ou já tiveram qualquer tipo de apontamento, elas vão começar a receber a sanção dentro disso. E aí podem ser diversas, né? Desde uma advertência, se a empresa tem essa preocupação toda com a LGPD, ela é preparada os processos, inclusive em muitas empresas ali já usa até o processo de privacy by design, ou seja, a privacidade tudo isso é levado em consideração. Como eu trato o meu processo de proteção de dados,
como que se dá essa relação com o meu cliente. Todos eles que tiveram um apontamento, isso for levado em consideração, vai ser aplicada uma sanção pertinente ali a cada situação. E isso pode chegar até 50 milhões, né? Então, é uma multa bem expressiva. Então, isso reforça ainda mais a responsabilidade das empresas, né? Eu acredito muito que ela veio só para somar essa questão da LGPD. Não enxergo isso como um entrave, pelo contrário. Como eu disse no começo, né, eu acho que isso traz uma responsabilidade para a empresa e traz uma proteção para o cidadão também, né? Sim, é bom por outro lado, né? Porque às vezes a gente, enquanto consumidor, pode se sentir um pouco invadido na sua privacidade lá dos dados, mas tem que entender que isso é segurança também, né? Segurança para os dois lados, né? Exato, eu acho que para além dessa invasão ou de algum contato não desejado, a questão da segurança é o mais importante nisso, né? Imagina se eu tenho os meus dados vazados e pode cair até na mão de um criminoso mesmo. Hoje já é conhecido que os dados dos brasileiros são os mais divulgados na Dark Web, né? Então, para você ver como ainda tem muito que se evoluir, né? E a gente, quanto consumidor, tem uma corresponsabilidade grande nisso também, né? Não é só a responsabilidade da empresa enquanto empreendedor, a gente tem o direito, sim, mas a responsabilidade nesse processo também. Mas você sempre fez referência aí à questão da preocupação que tem que ter de proteger esses dados, de segurança, e eu queria avançar no próximo bloco sobre isso também. Como é que se dá isso hoje num mundo onde a gente vê tantos golpes cibernéticos também, né? Esse desafio também para as empresas de, além de terem os dados bem captados, bem processados, bem geridos, mas ainda de protegê-los também enfim, essa preocupação com segurança também dos dados que a empresa administra lá do seu cliente, do seu consumidor. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Adriana, convido você para continuar aqui comigo, vou convidar o nosso telespectador também, para então, na sequência, a gente continuar nessa conversa, tá bom? Muito bem, e assim convido você para continuar com a gente aqui no Rumo Certo, nós voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão de dados na empresa, com foco na proteção dos dados. Eu trago uma especialista para conversar sobre isso, a gente está falando desde o primeiro bloco, com a Adriana Saluceste, Adriana, diretora de Tecnologia e Operações na Tecnobank, e é especialista no assunto aí quando a gente fala de proteção de dados também. Então, Adriana, a gente meio que conceituou lá no primeiro bloco, deu uma noção do cenário de como é que está hoje na empresa quando se fala de proteção de dados. E aí eu pergunto que desafio grande que é para as empresas, né, Adriana, com tanta facilidade tecnológica e com tanta, ao mesmo tempo, infelizmente, com tanta fraudes, golpes cibernéticos que a gente vê todo dia. Como é que se dá essa proteção? Como é que se dá esse desafio de proteger os dados do consumidor e, por outro lado, do consumidor também proteger os dados que ele divulga ou que deixa disponíveis para serem usados, né? É muito importante isso, né? É importante você salientar isso, que além, né, das empresas se prepararem, é importante que nós também façamos a proteção dos nossos dados, das nossas senhas, né? Porque para além das ferramentas que hoje já auxilia bastante, ferramentas de Firewall, de WAF, cofres de senhas, enfim, várias ferramentas que ajudam a gente nessa proteção, ferramentas de SOC, de CIEM, então a gente tem uma gama de ferramentas em que as empresas vêm investindo cada vez mais para manter essa segurança e essa proteção das empresas. Mas a gente percebe que a maior parte das vulnerabilidades são causadas do mesmo. Então, é importante que tanto os colaboradores da empresa tenham essa ciência, quanto nós como cidadãos. Os colaboradores, em que sentido? Né? Ter sempre um plano de conscientização, explicando bem as políticas, os processos, como proteger os dados, como proteger as suas senhas, né? Ter acessos segregados para todos os funcionários. Lá a gente tem um programa muito legal que a gente usa um esquema de gamificação para treinar os colaboradores.
Então a gente dá prêmios, faz com que seja um treinamento vivo. Então toda semana eles têm conteúdo novo. Se tem uma evolução por parte dos fraudadores, a gente traz esse conteúdo para dentro da empresa, para os nossos colaboradores tomarem ciência disso também, dos golpes que estão sendo aplicados, como se proteger. E do ponto de vista da gente como detentor da informação, né, como cidadão, como usuário dos sistemas, tem que ter aquela preocupação que pode parecer, né, repetitiva, mas com as senhas, né, a gente sabe que as senhas muito curtas, sem caracteres especiais, são senhas que são facilmente quebradas por programas específicos para isso, né? Tanto é que teve uma pesquisa recente em que foi testado uma senha que eram com 6 caracteres, apenas letras. Se demorou menos de 1 segundo com o aplicativo para poder quebrar isso. Se você usa uma senha com mais de 8 caracteres, que você coloque caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas, demora mais de 40 mil anos para se quebrar, né? Então, você vê que é um cuidado que pode parecer num primeiro momento bobo, ou até chato, né? Que você fala, eu tenho que colocar tudo isso na minha senha, eu nem vou lembrar a senha depois. Mas olha a importância disso, né? E por isso também já existem aqueles cofres de senhas, vários aplicativos, que pode te ajudar a guardar a sua senha e até te ajudar a criar essa senha. Tem uma infinidade de aplicativos grátis e alguns celulares até já vêm com ele embutido. Então, olha só, uma coisa tão simples, olha como te protege, né? Tem algumas outras coisas. O aplicativo deixa eu colocar um segundo fator de autenticação. Use o duplo fator de autenticação. É uma segurança a mais, né? Não, uma coisa que eu falo sempre, esse daqui eu repito dentro de casa, em qualquer lugar. Não logue com as suas informações gravadas ali no browser. Sabe quando ele vem e fala, quer gravar a sua senha? Parece que é tão fácil, né? Mas imagina, se alguém invadir seu computador, já tem suas senhas salvas ali. Então, não logue desse jeito. Não logue usando rede social. Entra, coloca seu usuário, sua senha. Guarda sua senha no lugar protegido. Isso é muito importante também. Isso vai te livrar de muitos transtornos, com certeza. Pois é, não, interessante, né? E coisas básicas, não usar data de aniversário, né? Que é muito básico também, se descobre seus dados. E outra que você pode fazer senha a cada acesso, se for o caso, né? Talvez seja um incômodo ali, mas você pode pedir uma outra senha e tal, né? É interessante, às vezes Na são realidade, detalhes... é recomendado, viu, Sebastião? Essa história de criar uma senha e usar para tudo também é uma coisa que te deixa muito exposto e vulnerável. O ideal é que você tenha senhas distintas mesmo. Hoje em dia tem essas facilidades, né? A gente se torna um pouco preguiçoso às vezes, mas olha o risco que pode causar, né? É segurança mesmo, é preciso entender dessa forma. Adriana, você está vendo, assim, a gente está nem dá nem falar em tendência mais, né? Quando a gente fala de transformação digital. Isso é para hoje, é para todas as empresas, né? Se preocupar com isso, né? Que futuro a gente vê quando a gente trata de facilidades tecnológicas, tanto para uso aí de dados, quanto para processos dentro das empresas. A gente caminha para uma evolução muito rápida também, né? Tem agora inteligência artificial aí, e nesse sentido ainda, onde é que a gente vai parar ou não vai parar, que bom, mas nesse sentido a observação pelo cuidado, pela observação, é cada vez maior, né, Adriana? É isso mesmo, Sebastião. Com certeza é uma coisa que não tem volta e que não vai parar. Que bom, como você mesmo disse, né? A transformação é uma coisa viva e que a gente vem ali ver o quanto que traz de ganho e de evolução no nosso dia a dia, o quanto que nos poupa de vida mesmo, né? Então, aqueles trabalhos que eram repetitivos, coisas que eram feitas de formas muito manuais, a gente pode colocar ali os sistemas, as máquinas para fazer pela gente. E como você mesmo disse, isso requer também uma atenção maior, requer que a gente tenha mais cuidado, tanto nos nossos processos quanto na nossa informação. Mas eu enxergo tudo isso como muito mais benéfico, né? A inteligência artificial ali também veio trazer e ajudou a gente a simplificar muitos processos, a trazer mais assertividade. Não acredito, e sempre quando a gente entra nesse assunto, sempre vem aquela questão, né, de a máquina substituir o homem. Com certeza eu não acredito nisso, mas eu acho que a parceria entre os dois ali, máquina e homem, traz muito ganho. Não, é interessante a gente pensar na evolução dessa transformação, né? Que a transformação está aí, todo mundo tem acesso,
mas é preciso que seja eficiente também, né? Às vezes a rapidez dos processos não significa que seja um processo eficiente, né? Eu sei que você faz uma defesa também para essa questão de adaptação das empresas a todas as mudanças, às transformações, né? Nem sempre o que é mais ágil é mais rápido, é mais ou menos isso, ou nem sempre o que é mais rápido é mais ágil. Tem uma preocupação nesse sentido também para eficiar a qualidade do que se mantém, apesar da facilidade, né, Adriana? Não, eu tenho até uma frase que eu uso muito que eu falo isso, né? Que você ser ágil não é você ser rápido, né? E até quando a gente usa aquela metodologia hoje que já é muito difundida, né? Sobre agilidade, é justamente o que você falou, é sobre a adaptabilidade da empresa, de você como pessoa, aos processos, às tecnologias, e não que isso tenha que ser numa idade muito rápida, num tempo muito curto, num espaço de tempo curto, mas sim numa adaptação constante e contínua, né? E hoje a gente percebe que as empresas que mais evoluem, que mais têm essa longevidade, são empresas que se adaptaram rápido, ou, de novo, rápido dentro do processo, né? E que conseguiu manter esse processo perene. Então, não adianta eu fazer um movimento muito brusco e que não seja contínuo e que não seja perene. Então, tem uma questão que é muito comum, principalmente quem trabalha ali com métodos ágeis, de vir esses questionamentos, né? Ah, mas você está usando agilidade, não era para entregar mais rápido, não era para fazer mais rápido? Não, é para fazer melhor, é para fazer de uma forma que seja perene, é para fazer de uma forma sustentável, né? Não, é interessante também nesse processo todo, quanto a humanização dos processos se tornou mais importante ainda, né? Talvez até depois da pandemia para cá, né? Porque a gente ao mesmo tempo fica falando de proteção de dados, de uso de dados, de tecnologia e parece uma coisa muito fria, né? Muito técnica lá, né? Mas nada disso acontece se a gente não tiver uma equipe também engajada, né? Esse processo de relação com o cliente, ainda assim que tecnológica, mas mais aproximada, né? Toda essa adaptação leva em conta também essa mudança de comportamento que a gente tem na relação de trabalho e no mercado, né, Adriana? Sim, com certeza. Até é interessante falar isso, né? Que mesmo a inteligência artificial, ela aprende com quem? Com os humanos. Então, algumas coisas não substituem mesmo, por mais que melhore os processos, que deixe eles mais assertivos. A inteligência humana, as relações humanas ainda são a base de tudo. Com certeza não podem ser 100% substituído. E é isso que torna tudo isso tão interessante, né? Como eu falei no início, a junção de pessoas com a máquina traz um ganho muito bom, né? Não acredito nessa carreira solo nem de um lado nem do outro. Hoje acho que já somos duas coisas muito fundidas. Não há substituição, né? Há complementação aí, né? É um complemento, exatamente. Que traz ganho, que traz mais qualidade de vida e que esse tempo todo que a gente ganha, a gente consegue ser mais humano, né? Aproveitando com a família, tendo momentos de lazer. Então, você consegue ter uma qualidade de vida também. Se deslocar em menos tempo, como os aplicativos trazem. Então, tudo isso vem trazendo melhorias para que nós possamos ser cada vez mais humanos e aproveitar a nossa parte humana. E mais eficientes. Agora, mais eficiente, com certeza. Então, toda essa linguagem, essa conceituação e essa ação mesmo que precisa ser feita, tendo aí como os dados um forte ativo, como as empresas têm conseguido metrificar o resultado disso? Quanto isso tem revertido mesmo, até eu digo, numa sustentação da empresa, né? Numa empresa mais perene nas suas ações, na sua produção, nos seus serviços. Mas em termos de resultado mesmo, já dá para a gente notar o quanto isso é importante para o bolso no final das contas, para o caixa da empresa no final das contas, né, Adriana? Com certeza é notório isso, né? Eu acho que a parte de segurança e proteção de dados, há tempos já parou de ser visto como uma despesa e passou a ser visto como um investimento. Tendo em vista que se eu tiver algum incidente, algum vazamento de dados ou perder qualquer informação desse tipo, ou ter os meus dados sequestrados, enfim, qualquer dano desse tipo, a reversão disso é muito mais caro do que o investimento para isso. Então, sem contar o intangível, que é a confiança do meu cliente, a minha imagem perante ao mercado. Então, tira fora a parte monetária mesmo, que eu deixo de perder, tem ainda toda essa questão de confiança que eu trago para a empresa.
No ano acho que foi 2022, numa pesquisa que eu tinha visto, a gente já tinha perdido mais de 4 milhões de dólares só naquele ano com ataques, invasões e fraudes na internet. Então, você vê que o quanto que é notório quando você está bem preparado e tem tudo isso bem estruturado, o quanto que eu economizo, né? Voltando, não só monetariamente, mas nessa questão de confiança. Sim, mas isso é também, né? Redução de custo no final das contas, né? Menos despesa que você vai ter para fazer a defesa, talvez. Adriana, conversaríamos aqui um tempão, né? Mas a gente precisa terminar. Eu quero te agradecer muito pelas suas informações, por participar aqui conosco, compartilhar o seu conhecimento aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo e volte sempre. Um abraço forte para você. Eu que agradeço o espaço, a confiança. Muito obrigada, um abração. Muito bem, e para você de casa também, o nosso forte abraço. O Rumo Certo de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais.